A roda dos escarnecedores. Quando a fofoca, ela vira um ambiente, ela pertence ao ambiente. Você já esteve em um ambiente onde alguém começou a falar mal de uma terceira pessoa, a qual ela não estava ali, e começou a falar mal dela? E quando você se deu conta, o grupo todo já estava, todo mundo reunido falando mal da pessoa, alimentando aquela conversa por quase meia hora. Por que a vida do outro é um assunto tão magnético? Por que é tão fácil criticar quem não está presente? Nos episódios anteriores nós vimos como o contágio social começa quando a gente anda no conselho errado. E como ele se aprofunda quando a gente se detém e tolera comportamentos, né? Comportamentos destrutivos, né? Hoje nós chegamos a mais um estágio, né? Perigoso, quando você se assenta na roda. Hoje nós vamos entender, né, psicologicamente, por que a fofoca nos atrai? Que tipo de mecanismo aciona, né? O que esse ambiente tão destrutivo de relacionamentos nos faz querer falar, né? Então a psicologia da fofoca e do pertencimento, né? Então vamos fazer uma análise psicossocial, neurológico, né? Do nosso comportamento, por que essas coisas nos atraem, por que nós gostamos de falar mal, né? Então a psicologia, a neurociência mostra que a fofoca e a crítica social, ela ativam diretamente o nosso sistema de recompensa do cérebro. Olha que sério. Então, ela gera uma descarga rápida de dopamina relacionada a 3 fatores principais. Falso pertencimento, unir-se contra um inimigo comum ou apontar a falha de alguém cria uma sensação instantânea e barata de intimidade entre quem está fofocando, né? Então parece que você está sendo muito amigo da outra pessoa, né? Vocês estão em comum acordo, né? Comparação social e status. Então, quando você aponta o erro do outro, o seu cérebro cria uma ilusão de que você moralmente é superior, né? Você está numa posição mais segura, você é mais inteligente, você é mais esperto, né? É uma forma mais fácil de massagear o nosso ego sem precisar construir nada de valor. Só falar mal do outro já vai dando uma massageada no nosso ego. O cérebro humano, ele odeia incerteza. Quando existe um segredo, algo oculto do nosso grupo social, o cérebro interpreta isso como o quê? Como uma ameaça. Então a fofoca nos atrai porque dá uma falsa sensação de que estamos preenchendo um vazio, né? Descobrimos a verdade, assumimos o controle do ambiente. Olha como tudo isso é sério, né? Como tudo isso mexe com a gente, né? A fofoca, ela não é apenas falar demais, ela é uma moeda de troca social, usada por pessoas que não têm conteúdo próprio para conectar. Então eu preciso falar do outro, eu não tenho uma própria conexão, eu não tenho algo meu, algo bom meu para passar. Então o reforço mental e o viés de confirmação. Então nós vamos ver como isso funciona, né? Esse reforço mental, né? Essa remodelação do pensamento. O problema real começa quando a questão da fofoca, o comportamento, deixa de ser um evento isolado e ele vira um ambiente habitual. Então, quanto mais você fofoca, quanto mais você senta nessa roda, quanto mais você fala, a sua vida vai tornar em torno do outro, né? A ironia, o deboche, e o seu cérebro vai desenvolvendo esse viés de confirmação. Então, você vai estar sempre falando mal das pessoas. Você passa a procurar defeito em todo mundo, você vê todo mundo como inimigo, né? Se o seu olhar treina para ver o lado podre das pessoas, das oportunidades da vida, você não vai conseguir ver. Então, o cinismo vira o seu filtro mental. Ambientes repetitivos moldam conexões neurais repetitivas.
E o que você começou com uma conversa boba no café vira uma estrutura da sua personalidade. Olha como é sério, gente, isso. O que a gente fala é muito sério, né? Olha o que a palavra diz lá em Provérbios, né? Para a gente analisar o quanto que as nossas falas vai ter uma progressão, o quanto que isso vai mexendo conosco, o quanto que nós temos que avaliar os princípios que nós estamos tomando, né? É por isso que o Salmo 1, ele apresenta a progressão clínica, e ela é assustadora, né? Não andar, você passa pelo ambiente, ouve superficialmente. Ele fala também, não detar-se, né? Não se detém, né? Então, tudo aquilo você começa a achar normal, assentar-se, você puxa a cadeira, senta e vira um dos criadores do ambiente, né? Nem se assentar na roda dos escarnecedores significa que você não ficar perto das pessoas que ficam zombando, diminuindo o valor do outro, né? Então, quando você se assenta nessa roda, você deixou de ser apenas uma vítima. E aí você começa a influenciar, né? Então, assim, você tornou um agente que contamina também, né? Não só o seu cérebro, como o cérebro do outro. E veja o impacto disso nas relações humanas, né? A palavra de Deus lá em Provérbios 16, 28 diz: o homem perverso espalha contendas e o difamador separa maiores amigos. Então, a roda dos escarnecedores destrói casamentos, rompe sociedade, divide familiares, afasta os verdadeiros amigos. Ela cria uma ilusão de união entre os fofoqueiros, né? Nossa, nós nos unimos para falar mal dos outros e nós somos unidos, né? Mas destrói qualquer possibilidade de unidade real. Então, assim, que possamos entender, né? O que tudo isso acontece conosco e concluirmos que nós devemos aprender como falar, o que falar, né? Não alimentar esses tipos de coisas dentro da nossa mente, né? Então, para encerrar, eu quero que você faça um teste. Olhe para a roda onde você se assenta toda semana. Olhe para essa roda dos seus amigos, né? A conversa nessas mesas, ela constrói ou destrói? Essa conversa nessa roda. Elas inspiram projetos, virtudes, ou elas alimentam julgamento e fofoca? Se alguém fala de todo mundo para você, pode ter certeza que quando você levantar dessa mesa, é de você que eles vão falar. Então, não se assente aonde a vida alheia é o prato principal. Levante-se dessa mesa e procure pessoas que conversam sobre propósito, valores e sabedoria. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe, dá um like para que mais pessoas possam ver também. Obrigada.